Olá, nós iremos falar sobre cálculos na vesícula biliar. Muitos pacientes me procuram no consultório e fazem a seguinte pergunta: doutor, eu tenho um cálculo na vesícula biliar, eu devo operar? Bom, a primeira situação que as pessoas têm que entender qual é a função da vesícula biliar. Na verdade, a vesícula biliar, essa bolsinha verde representando a figura, ela tem a função de guardar a bile. O que é a bile? A bile é o nosso detergente, é uma substância que serve para digerir ou atuar na digestão das gorduras. Então, todas as vezes que nós nos alimentamos alimentos com gorduras, há necessidade da presença da bile no intestino. Então, a bile é produzida pelo fígado, guardada na vesícula, e quando nós nos alimentamos, a vesícula biliar joga a bile, expele a bile através desse canal verde, chama-se via biliar, para dentro do intestino. Bom, a primeira situação que ocorre clinicamente, e é a mais comum para quem tem cálculo de vesícula, é a chamada cólica biliar. O que é isso? Olha, quando nós nos alimentamos, né, em geral tem gordura nos alimentos, né, a vesícula tende a expelir a bile para dentro para o intestino, né? Então, o que acontece? Como a vesícula está cheia de cálculos, na hora que ela tenta expelir, jogar a bile para o canal, esse canal verde chamado via biliar, para chegar no intestino, os cálculos impedem a saída da bile, né, da vesícula. E isso causa dor, né? Então, a queixa mais comum dos pacientes que têm cálculo na vesícula é dor. Quando ele se alimenta, ele pode sentir essa dor em geral é uma dor forte, é uma dor localizada abaixo da costela, do rebordo costal à direita, de forte intensidade. A pessoa pode ter náuseas e vômitos, né? Então, essa dor pode ser forte. As pessoas, muitas das vezes, têm que ir para o hospital, tomar um medicamento, um analgésico mais forte, porque com analgésico comum, geral, um Buscopan, enfim, dipirona em casa, essa dor é tão forte que ela não passa. Então, elas muitas das vezes, têm que ir para o hospital. Então, essa é a chamada cólica biliar. A outra situação comum é a chamada inflamação da vesícula biliar, né? Neste caso, a parede da vesícula biliar fica inflamada e a pessoa apresenta dor, vômitos e, às vezes, febre, tá? Devido a essa inflamação da vesícula, né? A vesícula fica toda inflamada, com as paredes espessadas, às vezes tem pus, muitos cálculos, né? E essa inflamação causa muita dor. A pessoa também o paciente tem que ir para o hospital para ser avaliado, e muitas das vezes precisa ser operado de emergência, né? Então, é uma situação que deve ser evitada, que isso pode ocorrer a qualquer momento, e de repente você está viajando, você está fora do país, né, e sente uma situação como essa, apresenta uma situação como essa, você tem dificuldade de resolvê-la, né? Então, é uma situação que você também deve evitar. Outra situação também que ocorre, outra situação clínica, é a chamada icterícia. O que é isso? É quando o cálculo sai da vesícula e percorre a via biliar, né, que é esse verde na figura, e impacta a saída, né, obstrui a saída da bile para o intestino. E o que acontece? Tem um pigmento da bile, chama-se bilirrubina, se acumula no sangue e a pessoa apresenta o corpo com sintomas amarelos.
entre os quais os olhos, né? A urina fica escura, as fezes podem ficar brancas, a pessoa tem coceira, porque esse aumento da bilirrubina incomoda, né? Todo o organismo. Então, essa é uma chamada icterícia, quando isso ocorre, tá? Quando os olhos ficam amarelos e a pessoa tem que ir também para o hospital. Às vezes é operada de urgência, ou se não, tem que fazer um exame especial chamado CPRE, que é a colangopancreatografia retrógrada endoscópica, pelo qual você realiza a retirada do cálculo, não da vesícula, mas sim da via biliar, que é aquele tubo verde que eu apresentei anteriormente. Então, é outra situação de gravidade em que a pessoa tem que ir para o hospital. Outra situação clínica comum é a chamada pancreatite aguda. O que é isso? É que quando o cálculo sai da vesícula, ela pode percorrer a via biliar, passa através do pâncreas e nesse momento ele inflama este órgão que é importante para a digestão, é aquele órgão que produz insulina, responsável pelo diabetes, relacionado ao diabetes. E essa inflamação do pâncreas pode ser uma inflamação leve ou pode ser uma inflamação grave, tá? Se for leve, 40% dos casos, ela se resolve espontaneamente, mas tem a pancreatite grave, que tem um alto índice de mortalidade, a pessoa pode vir a falecer por uma pancreatite aguda grave. Enfim, há outras situações clínicas que eu não vou estender aqui, eu apresentarei posteriormente. Porém, de início, a pergunta fica respondida da seguinte forma: doutor, eu tenho que operar se eu tiver cálculo na vesícula? A resposta é sim. Por quê? Porque para evitar essas situações que eu falei anteriormente. Isso, na verdade, nós não sabemos se vai acontecer ou não, né? Mas, enfim, é melhor prevenir do que remediar. É melhor tratar de uma forma mais fácil, que seria uma cirurgia eletiva, do que numa situação de emergência. Certo? Então, a recomendação é que você opere a vesícula para evitar essas situações que eu falei anteriormente. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham a realizar sobre o assunto, pode fazer nos comentários que eu responderei oportunamente. Obrigado.